Hello, hello, my dear friends. Welcome to another English class. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula de inglês com Felipe Allen. Sim, hoje nós teremos uma aula e não uma dica de inglês, porque eu estou muito ligado no que está acontecendo na floresta amazônica, com as queimadas que estão acontecendo. Me sensibilizo muito por essa causa e gostaria de aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre o tema em inglês. Portanto, este é o tópico da nossa aula de hoje, Wildfires. Wildfires. Esse texto eu achei no site da BBC, você pode ir lá e ler na íntegra, mas para a aula não ficar muito longa, vou pegar apenas algumas partes, porque a ideia dessa aula também é você ensinar ou dar algumas ferramentas para você fazer o seu próprio estudo com relação a qualquer tema, qualquer texto original, que isso é muito legal. Você aumenta o seu vocabulário e aos poucos você vai incorporando este novo vocabulário no seu vocabulário e aí você vai também aos poucos começar a utilizar isso de forma natural na hora que você for falar do tema. Ok, então o tema é wildfire, que são os incêndios. Então você já começa a pensar em algumas palavras que seria interessante você já premeditar antes de ler o texto. Né? Então, teve o incêndio na floresta amazônica, tá pegando fogo, queimadas. Também teve um evento bem interessante aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo, o céu escureceu, o dia virou noite, foi a manchete. E vamos falar um pouquinho sobre isso, o que é essa escuridão e tudo mais. Enfim, no final dessa aula você vai ter acesso aqui a algumas palavrinhas que eu sintetizei para você falar sobre esse tema com alguém, ok? So, let's go! Wildfires. Vamos lá então para o wildfire. Deixa eu mudar aqui. Ok. Esse foi o headline, né? Que é a manchete na BBC. Amazon fires. Record number burning in Brazil rainforest. Space Agency, BBC. Então, olha, wildfire e fire é tudo incêndio. Wild é num ambiente natural, digamos assim, numa floresta, numa mata. E fire pode ser só um incêndio numa casa, por exemplo. Então tem essa diferença entre fire e wildfire, mas tudo é pegando fogo. Record number burning in Brazil rainforest. Então o número recorde queimando, burn, to burn é queimar, pode queimar um fogo, botar a mão no fogo, burn, queimou a comida também, burn your food, burn your finger, queimou o dedo. Nesse caso, burn the Brazil, in Brazil rainforest. A floresta amazônica a gente chama também de rainforest. Rain de chuva e floresta que chove, né? Porque a floresta amazônica é conhecida porque ela retém muita água, tem muita umidade. Então eles chamam de rainforest. Legal, né? Space Agency é a agência espacial, de onde vem a informação. Olha lá. Brazil's Amazon rainforest has seen a record number of fires this year. New Space Agency data suggests. Então vamos lá. Aqui o foco é você entender. Estamos fazendo uma leitura crítica para extrair vocabulário, tá bom? Então hoje eu não vou focar muito na pronúncia e repetição. É mais para você ganhar vocabulário, ok? Então, Brazil's Amazon Rainforest, a floresta amazônica brasileira ou no Brasil, has seen a record, observou um número recorde de fires, incêndios este ano. É o que diz o quê? New Space Agency, os dados da agência espacial, de uma nova agência espacial. Ok? Vamos lá. The National Institute for Space Research, o INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, né? É muito legal que em inglês é o contrário, né? Então você vê lá o centro de pesquisa, né? National Institute, é o Instituto Nacional, tá trocado de quê? De pesquisa espacial, Space Research. Tá trocado, o Space vem antes, né? Então, se você for ao pé da letra, fica horrível. Nacional Instituto de Espacial Pesquisa viram uma coisa louca. Mas isso é assunto para outra aula, né? Como traduzir nomes de coisas, né? Que tem que observar que sempre tem uma troca no inglês, tá bom? Então, the National Institute for Space Research said its satellite data
showed an 84% increase on the same period in 2018. Então, o que o INEP falou? Que os seus dados de satélite mostraram um aumento, increase, de 84% no mesmo período se comparado a 2018. Legal, né? Ok, vamos lá, vamos acompanhar. Aqui é um gráfico interessante, para quem gosta de gráfico, observar como é que a gente fala isso em inglês. Olha lá. This year has seen more than double the number of fires in Brazil. Como é que a gente fala aqui dobrou? Double. E mais que dobrou. More than double. Então, this year has seen more than double. Este ano observou mais do que o dobro de número de fires, de incêndios no Brasil, do que comparado em 2013. Ok? Não vou entrar no gráfico não, que o foco aqui é só o texto. Agora um fato curioso. Quem estava em São Paulo, aconteceu isso que está na foto. Eu estava aqui trabalhando e realmente ficou uma escuridão, uma coisa assustadora, né? Muita gente falou que o dia virou noite e tal, e todo mundo se perguntou, meu Deus, é o fim do mundo, o que está acontecendo e tal, e muita gente falou que isso foi um fator meteorológico misturado com as cinzas que estavam no ar do incêndio. E algumas pessoas até especularam, dizendo que foi um incêndio da Amazônia, mas o artigo diz o seguinte, olha só. It was earlier reported that a blackout on Monday in the city of São Paulo, more than 2,700 kilometers away, had been caused by smoke from the Amazon fires. O que você entendeu? É importante sempre antes de você pegar e traduzir, tentar entender pelo menos um pouco. Né? Olha lá, blackout, a gente fala blackout em português, apagão. Né? Monday, segunda, São Paulo, 1 quilômetro aí, dá para entender que foi bem distante. Né? A cidade estava distante, o quê? Dos incêndios da Amazônia. Então, olha lá. Então, foi reportado, foi comunicado mais cedo, earlier, que um blackout, um apagão, uma escuridão, na verdade, na segunda, na cidade de São Paulo, que está essa distância aí, né? Away, de distância, mais de 2.700 quilômetros de distância, had been caused, tinha sido causado, tempo verbal bem interessante, o past perfect, had been caused, tinha sido causado pelo smoke. O que é smoke? Smoke pode ser fumar ou pode ser a fumaça. Pela fumaça dos incêndios da Amazônia. Né? Então, acreditou-se que esse apagão que teve aqui, essa escuridão, na verdade, né? Apagão, escuridão, o blackout foi por conta do smoke, da fumaça, do Amazon Fires. Será que foi? But some meteorologists, essa palavra é delicada, né? Meteorologists, alguns meteorologistas say the smoke came from major fires burning in Paraguay. Então, alguns meteorologistas dizem que a fumaça came from, veio de major fires, de incêndios maiores, burning in Paraguay, que estava queimando lá no Paraguai, which is much closer to the city, que é muito mais próximo da cidade, no caso São Paulo, and not in the Amazon region, não na região da floresta amazônica. É o que dizem os meteorologistas. Legal, né? Olha, aqui já tem muita coisa interessante. Blackout, tem smoke, Amazon fires, had been caused, que foi causado, tinha sido causado. Que mais? Major fires burning, incêndios maiores, de maior escala, queimando. Much closer, muito mais perto. Vai observando. Tudo isso você pode ir anotando. Eu estou falando rápido para o vídeo não ficar muito longo. Mas é legal quando você pegar um texto, você ir anotando com um caderninho todas as palavras que você acha interessante. E pode colocar a tradução também, ok? Vamos lá, então. Why are there fires in the Amazon? Por que tem incêndio na Amazônia? Why are there fires in the Amazon? O que você acha? Wildfires, aí os incêndios, né, nessas áreas aí mais de floresta e tal, often occur in the dry season in Brazil. Geralmente ocorrem no período de seca, de estiagem, dry season no Brasil. But they are also deliberately, mas eles também são deliberadamente, de propósito, started in efforts to illegally deforest land
for cattle ranching. Que aconteceu aí, meu povo? O que vocês acham que esse parágrafo diz, hã? Olha lá. They are also deliberately started in efforts to illegally deforest land for cattle ranching. Então você vê que tem deliberadamente, parecido, de propósito, started, começou, illegally, ilegal. O que acontece de ilegal na Amazônia? Desmatamento, deforestation. E aqui é o verbo deforest, desmatar, land, a terra. Para quê? Criação de gado, cattle ranching. Então, olha só, muitas coisas que a gente fala que a gente pode incorporar no nosso vocabulário. Wildfire, incêndio, dry season, período de estiagem, seca, deliberately, de propósito, started, começou, illegally deforest land, para ilegalmente desmatar a terra, ou simplesmente desmatar, for cattle ranching, para a criação de gado. Muito legal, não é? Então, vá anotando todas as palavras que você acha que é interessante, que você falaria principalmente. São palavras que você, eu falaria, eu conversaria sobre isso com algum colega, pá, e você anota, ok? E aí, finalmente chegamos ao final desta aula, que é uma síntese dos great terms. São termos interessantes, novo vocabulário pra gente. Você já saberia dizer quais são essas palavras? Então vamos lá. Burn, queimar. Fire ou wildfire, incêndio ou incêndio florestal. More than double, mais que dobrou. Blackout, pode ser apagão, porque pode ter apagão de luz, blackout. Nesse caso, é escuridão, né? Ficou sem luz. Smoke, pode ser fumar, mas nesse caso é fumaça. Dry season, período de estiagem ou seca. Deforest land, aqui é o verbo desmatar, né, a terra. Não está no texto, mas acho legal saber. Deforestation, desmatamento. E cattle ranching, criação de gado. Agora, o que é importante? Você fez esse estudo, aprendeu legal. Agora você tem que praticar. Duas formas que você pode praticar. Se você gosta de escrever, eu sugiro que você faça uma síntese do artigo usando somente essas palavras. Né? Você pode escrever rapidinho o que aconteceu, qual foi a notícia, tentando utilizar essas palavras. Um baita exercício. Enquanto você escreve, você está pensando, você volta, você lembra. 2, você pode falar sobre esse assunto como se fosse um repórter. Você está dando a notícia, né? Hello, blá, 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 blá. Claro que vai depender do seu nível de inglês, mas pode ser um baita exercício também. Você pode não aconselho você ler o que você escreveu, porque não é exercício de fluência, pode ser um exercício de pronúncia, mas não é de fluência. Mas você pode ler em voz alta se você quiser, mandar para seus colegas também, amigos, no WhatsApp. Enfim, tem muita coisa que você pode fazer. Se você estiver tendo aula de inglês, pode pedir para um professor corrigir. Se você conhece alguém que já fala bem inglês, pede para alguém dar um feedback, que é importante também você ter esse retorno. Se você é básico, só o estudo já vai ser fantástico, só você saber essas palavras já é super interessante. Você pode ficar pensando a respeito, né? Burn, incêndio, pode contar uma história mesmo que seja simples, burn, smoke, burn, e você vai tentando falar o mínimo que você pode com essas palavras, ok? Então é isso, pessoal. Thank you very much for today. Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa e espero que, infelizmente, não volte aqui para compartilhar esse tipo de notícia, não é? Mas seguimos adiante. See you tomorrow. Bye, bye.